Olá, estamos começando Rede Armazém aqui pela UX TV, canal de identidade. No programa de hoje nós vamos falar sobre o lançamento do livro Contos Campestres, também com o pessoal da Jornada Internacional de Yoga e Ecologia e também sobre as constelações familiares. Comigo aqui no estúdio, a Naira. Tudo bem, Naira? Tudo bem, Ronaldo. Aproveitar a oportunidade e lembrar que quem está em casa também pode participar com a gente, ajudar a gente a construir o programa. Você encontra a UX também nos nossos canais de interatividade, no Facebook, em facebook.com/UXTV, ou ainda no Twitter e no Instagram, em @UXTV. E a nossa programação completa você confere no nosso canal no YouTube. Ok, Naira. Estou aqui com o Tarso para falar das constelações familiares. Tudo bom, Tarso? Tudo bem. Tarso, explica para nós então o que são as constelações familiares. Constelação familiar é uma terapia breve, tem uns 25 anos que foi iniciada por um pesquisador, professor alemão chamado Bert Hellinger, que está vivo, tem 91 anos, sempre está no Brasil. E a constelação familiar é uma maneira de entender a doença, a dificuldade da pessoa a partir de um campo de informações, chamado campo morfogenético. Esse campo mostra se a pessoa está mais feliz, menos feliz, por influência das questões dos antepassados, por assuntos não resolvidos que a própria pessoa tem, como, por exemplo, sai de um casamento mal resolvido, entra no outro, todo o assunto não resolvido desse migra para esse. E aí a pessoa fica infeliz aqui, não sabe por que é, mas é porque está fora de ordem, entendeu? Então, isso é aplicado na justiça, isso? Isso é aplicado em empresas, isso é aplicado na educação, até nós estamos junto com uma professora que faz isso, e é aplicado agora no judiciário. É uma maneira de organizar as partes para uma conversa verdadeira entre as partes para evitar aquele negócio de faz um acordo que depois não funciona, porque é bom para os advogados, mas não é bom para os clientes. Então, quando entra a dinâmica da constelação entre os participantes por exemplo, de um acerto familiar, litígio de filhos e tudo mais, compõe uma nova energia, não vem a bronca do motivo da separação para a questão, vem como que nós vamos cuidar dos filhos. E aí consegue encontrar um bom acordo e o índice de retorno ou petição para voltar a mexer no acordo cai para quase zero. Então é aprovação em quase todos os casos que é aplicado, pode dizer uma técnica, como que vocês chamam? Não é bem uma técnica, é uma dinâmica, né? Dinâmica. É uma dinâmica, Então, quando é aplicada essa dinâmica, geralmente em quase 100% dos casos... Tanto na educação dos filhos, na educação de crianças, na empresa. Para os terapeutas é uma ferramenta que ajuda demais, porque às vezes um trabalho psicoterapêutico pode demorar 2, 3 anos. E isso a gente consegue fazer em 40 minutos. Quem são os profissionais que aplicam essa dinâmica? Quais os tipos de profissionais que estão aptos a trabalhar com essa dinâmica? Existe uma associação brasileira, eu estou presidente até o final do ano, depois já vai ser outro, Associação Brasileira dos Consteladores, ABC, e essa associação ela chancela as formações no Brasil. A formação tem que ter 8 módulos ou 9, demorar 1 ano e meio, para poder ser reconhecida pela Associação ISCA, Internacional de Constelações. É um assunto bem... Tarso, Linda. No início da tua fala, tu comentou que pode ser usado em diversas situações. Tanto individual quanto em grupo, como é que funciona a dinâmica? As dinâmicas são geralmente em grupo. As pessoas vêm e aí falam, você pode representar... Berenice, você pode representar a mãe do Ronaldo? Aí ela fica de pé e ela capta as informações da mãe do Ronaldo. Mesmo se ela já até morreu, não tem importância, ela vai captar essas informações. E a gente vai fazer as dinâmicas, observar. Ela fala assim, olha, eu não me sinto bem, começa a olhar para longe. Então significa que tem um conteúdo que precisa ser incluído. Algo está excluído pelo tipo de olhar que ela está fazendo. Então o terapeuta ajuda a enxergar. Mas muitas vezes a constelação, respondendo a sua pergunta, Linda, pode ser feita também em consultório, com âncoras, ou bonecos, ou âncoras, elementos que representem. Até esse copinho de chá aqui do Ronaldo pode representar. Tá, se você tem um livro sobre isso, né? Plenum. O Plenum é um livro que vai abordar essa questão das chamadas novas constelações. É um assunto que é quando a gente não está mais cuidando das broncas que nós acumulamos na vida, mas a gente quer entender
a fonte da vida. Então, é o acesso à fonte da vida, que é a pergunta que a gente faz, depois que a gente morre, para onde que a gente vai? Essa pergunta é a pergunta errada. A gente tem que perguntar, antes de nascer, onde que eu estava? Porque a gente vai voltar para o mesmo lugar que a gente nasceu. E tem um evento acontecendo hoje em Caxias do Sul e também vai seguir com outros eventos. Hoje em Caxias está tendo um encontro chamado Módulo Zero para organizar a formação que começa no mês de outubro, primeira semana de outubro. Quem tiver interessado tem aí uma informação que vai rodar. Estão na tela já. E aí quem quiser vir para conhecer, para estudar, é bem-vindo. Obrigado, Tarso, por enquanto. Por falar em livro, eu estou aqui com a Berenice, que também está lançando um livro, Contos Campestres. Tudo bom, Berenice? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Berenice, você é natural de que cidade? Eu nasci em Minas, eu sou de Minas de Butiá. Minas do Butiá, né? perto de Arroio dos Ratos, ali aquela região passa por Porto Alegre. Me criei em Charqueadas, sou gaúcha, bem gaúcha mesmo. E lá... estou em Caxias desde 87, quando me casei bem menina. Lá interior, né? Então interior provavelmente veio de lá algumas dessas histórias. Com certeza. E de uma adolescência, de uma infância e adolescência, as voltas com livros. Era uma época de bastante liberdade, né? Então a gente conseguia estar indo às bibliotecas, não tinha essa questão hoje de criança não estar na rua, né? Então era tudo muito mais fácil nessa época. Então meu contato com a literatura gaúcha e brasileira foi muito forte. E tu já escrevias o primeiro livro? É o meu primeiro livro publicado, mas eu tenho gavetas de escritos. E o livro, Berenice, o que ele fala, assim, além dos contos campestres, da tua infância? Ele é o resultado de tudo que eu li, de tudo que eu vivi, né? De histórias ouvidas, de histórias compartilhadas. E eu sou aquela pessoa que pula o ponto do ônibus para terminar de ouvir a história que estava rolando ali, né? Então, abasteceu muito, né, a minha escrita, essa vivência do cotidiano, né? Que é o que me encanta, na verdade. Que eu acho que em tudo há histórias a serem contadas, né? E todo mundo é um contador de histórias, se não da sua própria história, né? Daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele participou. Então, o resultado está aí, né? Um pouquinho dos contistas, né, que eu li, um pouquinho da curiosidade de tudo que me caía à mão, eu lia e eu leio, né? Sou muito curiosa e é preciso para quem quer escrever, né? E então, você é da área da saúde, Berenice. Conta eu sou um pouco fisioterapeuta. A minha formação é em fisioterapia, então também o convívio, né, com diferentes pessoas, com essa diversidade que vem para o teu consultório, né? Hoje eu estou um pouco afastada por uma situação de família, mas, enfim, isso também me abasteceu muito, né? Histórias compartilhadas, histórias ouvidas, um pedacinho de cada momento. E como está o retorno para ti após o lançamento? Foi lançado em março o livro, isso? Isso. Ele chegou nas minhas mãos há pouco mais de 2 meses. Está sendo lançado agora, mas foi... É porque a editora é de fora, né? Tal. E como foi para ti o retorno agora com o pessoal, até na familiares, verdade, né? Surpreendeu algumas pessoas, né? Os meus amigos e tal. A gente não sabia dessa tua veia, né, literária. Eu disse, bom, eu sempre soube, nunca externei, né? Vou externar agora, que é um momento mais tranquilo, assim, da minha vida, né? E eu estou conseguindo me dedicar. Então pretende continuar agora? Com certeza, já tenho a continuação, Contos Campestres 2 virá, com certeza. Legal. Berenice, e a tônica do livro? Ele é literatura gaúcha, ele é literatura nacional? O que quem está em casa vai encontrar no teu livro? Esse livro é composto de 2 contos, né, curtinhos, né? E o primeiro é um conto bem gauchesco, assim, bem pincelado, né, com coisas bem pitorescas, linguajar, inclusive, né? Eu não sou uma pessoa tradicionalista, mas isso está presente para todos nós, né, que somos gaúchos. Está na nossa raiz. Isso. Então, ele conta uma pequena parte de uma saga de uma mulher, né, forte, né, como são as gaúchas. Então, é muito influenciada, assim, pelas personagens femininas da Érico Veríssimo, por exemplo, né. Então, inclusive, ela chama Ana, né, é uma homenagem que eu faço à Ana Terra, né. E ela vai se desenvolvendo, vai ter continuidade, já tá colocado que vai ter continuidade, né. E aí o segundo conto também se encaixou nos contos campestres, porque ele se dá num ambiente, é uma fábula, né? Se dá num ambiente lacustre ali, onde os animaizinhos se organizam numa sociedade, e ali eu coloco as minhas impressões do que a gente tem vivenciado na nossa situação político-social no Brasil, e tá tudo impresso ali. E uma maneira de manter vivas as nossas tradições, Berenice.
Com certeza é uma alusão a tudo que a gente vivencia, né? Berenice, então reforça o convite para o lançamento do livro, convidar o pessoal de casa. Tá, o lançamento vai ser agora dia 10 de agosto, na Casa de Cultura, né? E eu vou estar esperando, né? As pessoas que puderem estar lá comigo, meus amigos, familiares e todos que se interessarem pela literatura, pelo que eu escrevo. Tá feito o convite. Obrigado, Berenice. Obrigado, Tarso. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos, mas antes vamos escutar um pouco mais da música do Clodoveu e seus teclados fantásticos. Estamos de volta com o Rede Armazém aqui pela UX TV, com o seu Clodoveu e seus teclados fantásticos. Naira, vamos descobrir por que são fantásticos esses teclados? Vamos sim, Ronaldo. Seu Clodoveu, são mais de 65 anos de história, não é? Pode pegar o mic aqui. 66 anos de história, isso aí é. Então, o que não faltam são histórias para contar. Tem uma estrada aí. Só que se eu for contar a história, eu vou levar o dia todo, né? E não consigo contar tudo, porque em 66 anos, né, tem muita coisa para contar. Por isso eu tô gravando num DVD a minha história musical, que é apenas o começo, né? Que eu acho que num DVD não vai caber, né, toda a minha história, né? Seu Clodoveu, então, em 2011, o senhor gravou esse DVD aqui, então, que é um compilado da sua história e de algumas das suas canções, né? Isso, o que o público que está em casa vai encontrar nesse DVD? Vai encontrar mais diversas músicas, mas especialmente no segundo DVD, porque isso aí ainda é o começo da minha história, esse que é está sendo complementado agora, né? É o primeiro. E o segundo, então, tem músicas especiais. Por que eu dei o título de Teclados Fantásticos? Eu tenho consciência disso, né? Muita responsabilidade, né? É que eu comecei tocando gaita, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Os gaúchos de gaita, né? Depois eu passei quando cheguei em Caxias, eu tinha praticamente até falido todas as fábricas de gaita. Eu acho que até por causa do preconceito que existia, né? Infelizmente existe ainda hoje esse preconceito. Mas, seu Clodoveu, falando em gaita, parece que o senhor é meio autodidata, que aprendeu Aprendi sozinho. E escondido. Meu irmão tinha ciúme da gaita, dizia que eu não dava para coisa, como se diz, para ser gaiteiro, né? Então eu aprendi sozinho, escondido dele. Pegava a gaita do seu irmão. Pegava a gaita do meu irmão quando ele saía a viajar, né? O pai também dizia assim, eu acho que tu vai estragar essa gaita, guri, porque não saía nem alguma coisa assim parecida com música, né? A mãe até que me incentivava um pouco, mas ela dizia assim, acho que tá meio atamancado, né, meu filho? Queria dizer meio descompassado, né? E eu fui família é de músico, seu A família é de músico. O pai era músico, tocava gaita, tocava violão. Eu tenho uma infinidade de músicos, que tem primos até no exterior. Tem um primo, né, que
Antônio Carlos Cunha, que deve estar no exterior, né? Ele fez doutorado em música, né? Tinha os primos em Bom Jesus, também já são falecidos, né? Lilo Sgarbi Fonseca, como conhecido. Mas, seu Clodoveu, vendo o seu DVD, o senhor menciona que começou a tocar escondido, mas depois teve um empréstimo de gaita aí, uma parceria entre... Parceria com meu irmão, é? Nereu, né? Mas depois comprei a parte dele e fui à frente, né? Logo, quando eu voltei do quartel, daí que eu já estava mais especializado, daí o meu irmão, Alceu, que era mais velho, daí convidou para fazermos um conjunto, né, uma dupla. E meu irmão, mais jovem, o Armindo, daí aprendeu a tocar sax, né? Aí nós fizemos o conjunto serrano, que não tem nada a ver com o atual conjunto O Serrano, né? Conjunto serrano dos irmãos Lima, né? Foi na época, nos anos, no meado dos anos 50, mais ou menos, que nós... E foi aí que começou as viagens pelo Brasil, seu Começou as Clodoveu? viagens? Não, eu não viajei muito, porque nós sempre tivemos outras atividades, né? Nossa atividade principal, o pai era comerciante, né? E fazendeiro também, né? Então, eu me dediquei mesmo à música, quando eu vim para Caxias, embora por causa da... Que ano foi isso? Foi em 75, por causa da educação da minha filha, né? Daí que eu comecei com o acordeon e tinha preconceito até com os próprios músicos, daí eu parti para os teclados. Daí veio o preconceito que eu comecei com teclados mais comuns, com os Cássio, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho teclados os mais sofisticados que tem, né? E qual que foi mais difícil de aprender a tocar? Difícil tudo é. Até hoje eu digo assim, estou aprendendo, né? Porque daí quando eu comecei a estudar música em casa, achei, por acaso, parece que tudo cai nas mãos da gente, né? Os livros que meu irmão, Armindo, tinha levado do colégio de Anarec, né? Manual de canto orfeônico, que eu cito ali no DVD, né? Daí eu comecei a associar a teoria com a prática que eu já tinha, né? Sim. E aprendi a ler e escrever música, né? Sozinho, né? Licionei música, conheço todo o básico da teoria musical, graças a Deus. Perfeito. Então, daqui a pouquinho, a gente escuta um pouquinho mais no final do primeiro bloco, porque agora a gente vai conferir o que está rolando aqui na região, na nossa agenda cultural. Eu estava esperando o teu corte. O Sesc Caxias recebe nos próximos dias a exposição fotográfica Incluir a Estarmos Todos Juntos, de Jéssica Drew e Breno Dallas, que aborda a importância da inclusão social. A mostra fica aberta de 9 de agosto a 2 de setembro. A entrada é franca. O neurocientista Miguel Nicoleles ministra a palestra de abertura do 4º Seminário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, promovido pela UX. O encontro ocorre no dia 14 de agosto, a partir das 8 horas da noite, no UX Teatro. Nicoleles, um dos 20 maiores cientistas da atualidade, fala sobre as interfaces entre o cérebro e a máquina. As inscrições podem ser feitas no site da UX. A Universidade de Caxias do Sul realiza no sábado, dia 12, o 6º Simpósio de Ensino de Ciências e Matemática da Serra Gaúcha. A 6ª edição do evento vai reunir professores e acadêmicos com o tema Aprendizagem Ativa e a Construção do Conhecimento. O encontro ocorre no Bloco H, a partir das 10 horas da manhã. As inscrições para o simpósio estão abertas até o dia 10 de agosto e podem ser feitas no site da UX, no link Eventos. A atriz Maria do Horto Coelho volta a apresentar o monólogo Em Cena no Teatro do Sesc. O espetáculo conta a história de uma atriz de 77 anos que se vê retirada do palco em pleno espetáculo. A sessão inicia às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$ 30 para o público em geral e a venda ocorre somente na hora. Eu estou aqui com a Leilda e o Alexandre porque teremos a Jornada Internacional de Yoga e Ecologia. Tudo bem? Tudo bem. Leilda, conta para nós então por que do yoga e ecologia esta relação. Bom, yoga é uma prática que desenvolve a consciência das pessoas, né? E não se pode imaginar o cuidado com a ecologia, com a natureza, sem a participação de cada pessoa, né? É preciso ter esta consciência da nossa relação com a natureza, da importância de manter esse vínculo com a natureza, né? Seus processos, seus ciclos, né? Para que a gente possa implementar isso no nosso comportamento humano e que vai se refletir em todo o ambiente. Alexandre, Leilda, e esta jornada internacional, ela acontece aqui na Universidade de Caxias do Sul, aqui na UX? Sim, isso foi uma oportunidade muito interessante que nós tivemos de trazer esse conhecimento
dentro de um giro que vai estar acontecendo de representantes da Bihar School of Yoga. Então, essa é a tradição de yoga da Índia, que vai estar passando em 5 cidades da América Latina. Vai acontecer em Bogotá, em Minas Gerais, aqui em Caxias, no Uruguai e na Argentina. Então, dois locais no Brasil, e se não um só em cada um dos outros países. E nós acabamos participando de um evento no início do ano, onde nos candidatamos a trazer esse tema para ser discutido aqui em Caxias também. Leilda, o que é desenvolvido nesses dias que acontece essa jornada internacional? Principalmente vai ser tratado do que ensinam as antigas tradições. Toda a tradição antiga, toda a cultura antiga é muito ligada do homem com o seu ambiente, né? Depois a vida moderna é que desvinculou isso. Então começa com esse link, com a antiga tradição, no sentido de dar às pessoas um rumo de se encontrar novamente com aquilo que faz parte da natureza e de que também nós somos parte. Só que muitas vezes não temos essa consciência, né? A pessoa que faz o yoga, o que ela procura desenvolver nela? Olha, primeiramente a pessoa procura para relaxar, né? Porque o momento atual é de muito estresse, né? De muita agitação. Então ela vai para relaxar ou para encontrar uma possibilidade de fazer alongamento. Mas yoga é muito mais que isso. Então é muito interessante ver como depois a pessoa, na prática, vai descobrindo que yoga se refere ou tem atividades ou tem técnicas e práticas para diferentes aspectos da vida humana, né? O yoga é uma forma de viver, é uma filosofia de vida. Então ele te ensina a lidar com teu corpo, com tua respiração, com tua energia, com tua vitalidade, com tua mente, né? Com tua concentração. Então vai de um momento mais externo caminhando para o interior da pessoa. Alexandre, quem pode participar desta jornada? Bom, o público é bem abrangente, né? Qualquer pessoa interessada numa questão de ecologia e ver a ecologia numa perspectiva que parte de si mesmo, diferente de algumas visões de ecologia em que a gente não se inclui, no yoga ela parte do indivíduo. Ela parte da abordagem de que a gente percebendo a nossa participação no contexto em que a gente vai poder atuar melhor no sistema. Então, a princípio, qualquer pessoa é convidada a participar. Claro que todas as pessoas envolvidas com ecologia vão se encontrar aí mais facilmente e também aquelas que transitam pelo yoga ou por outras práticas de autoconhecimento. Leilda, vale o convite então para as pessoas, ao menos que não conhecem, ir lá participar, conhecer? Eu penso que especialmente para todos os alunos da universidade terem essa oportunidade de ter uma visão assim bem abrangente da cultura do yoga e esse vínculo com a ecologia, que é fundamental porque trabalha o comportamento individual. É a nossa responsabilidade perante o ambiente, a nossa responsabilidade perante uma vida mais equilibrada. Então tá feito o convite. Vamos reforçar as datas, Leilda, para o pessoal ir lá conhecer. Então, as inscrições estão abertas ainda, né, no site da UX Virtual, programas de extensão da UX Virtual. O programa, a chamada é Primeira Jornada Internacional de Yoga e Ecologia. As inscrições estão abertas até o dia 8, e o dia 8 começa, né? Nós teremos todo um dia na terça-feira aqui com palestras e práticas, né? Dirigidas por uma pessoa que é representante da Bihar School of Yoga, que vem da Índia para cá, para nos ensinar. E continua na quarta-feira com mais práticas e mais a parte mais de desenvolvimento da prática, né? Para as pessoas que vão participar. É interessante também ressaltar que na terça-noite vai ter uma palestra aberta, que para os alunos e professores da UX ela é gratuita. E para a comunidade geral vai ter uma visão introdutória desse tema. Perfeito, está feito o convite então, todo mundo convidado a participar. O Rede Armazém fica por aqui, a gente encerra ao som do Clodovil e seus teclados fantásticos. Mais informações no nosso site.